Chegamos ao bloco final do nosso grande debate da TV Record Cuiabá com os candidatos ao Senado Federal por Mato Grosso. Mais uma vez, com isenção absoluta, o Grupo Gazeta de Comunicação reforça sua posição de líder na divulgação e valorização das coisas da nossa terra e sua tradição na cobertura de pleitos eleitorais. Reafirmamos desta forma nosso compromisso com a democracia e a imparcialidade em defesa da cidadania, permitindo ao eleitor e à eleitora que conheça o perfil, a conduta e as propostas dos candidatos. Neste quarto e último bloco, cada candidato fará uma pergunta para um oponente, com livre escolha. A pergunta poderá ser feita em no máximo 45 segundos, com 1 minuto e meio para cada resposta. Caso não fique satisfeito com a resposta, quem pergunta poderá recolocar a questão em 30 segundos e o respondente terá 1 minuto para uma nova resposta. O candidato que se considerar ofendido poderá solicitar imediatamente direito de resposta, que será concedido ou não mediante decisão do mediador. Após a rodada das perguntas, cada candidato terá 1 minuto para sua despedida. E conforme o sorteio, quem começa perguntando é o candidato Wellington Fagundes, do Partido da República, o PR. Candidato, quem que o senhor escolhe e a sua pergunta? Ao candidato Rogério, eu quero aqui dizer primeiro que eu acredito muito nas pessoas. Quando eu trabalho junto aos prefeitos, é exatamente porque eu sei as dificuldades que cada prefeito vive. Tudo que se faz é pouco. O candidato Rogério, ele tem colocado que não abre mão de acumular o seu salário de prefeito, de vice-prefeito e também uma aposentadoria especial e diz que vai ser contra as emendas. Eu quero saber, candidato, como é que o senhor vai trabalhar como senador contra as emendas, não querendo ajudar os prefeitos e ainda colocando os prefeitos todos sob suspeição? Porque o senhor disse que emenda cheira a aliciamento e corrupção. O senhor entende que a maioria dos nossos prefeitos são corruptos? É esse o seu pensamento? E eu, como senador, o senhor sabe, acabei de ir no BNDES liberar recurso para a sua administração, junto com o prefeito Percival, para resolver o problema da água. Candidato Wellington. O senhor está muito enganado, deputado. Eu defendo que seja feita uma reforma tributária e que os recursos sejam alocados diretamente aos municípios. É no município que as pessoas vivem. É no município que tem que estar o recurso para fazer as obras de infraestrutura necessárias. Enquanto tiver emenda, eu vou criar mecanismos que dê transparência e que garanta a efetiva aplicação do recurso público para os municípios. O recurso tem que sair de Brasília e chegar 100% na obra para a qual ele foi destinado. Nós não podemos continuar aceitando, não é o prefeito que é o maior problema. O maior problema é o sistema de distribuição de emendas. As emendas servem para o membro do executivo aliciar maioria parlamentar e para o parlamentar aliciar, cobrar retorno político, quando é só retorno político, quando não tem uma cobrança de um percentual do prefeito que recebe a obra. Nós vemos isso acontecer no Brasil inteiro. A maior parte dos processos que os prefeitos respondem é exatamente por essa dificuldade. Vem a emenda e junto com a emenda vem a empreiteira para construir a obra. Não é justo que continue assim. Se o dinheiro para construir a creche existe, ele tem que estar onde precisa ser construída a creche e não tem que estar em Brasília. Satisfeito com a resposta? Então o senhor confirma que os prefeitos, ao receber os recursos, eles estão sendo corruptos a aceitar uma regra de cima para baixo. Olha, toda licitação, toda obra é feita sob licitação. Como eu disse aqui ontem no debate, aqui em Cuiabá, muitas obras estão sendo feitas, inclusive com construtora que apoia, que tem candidato contigo, candidato, e com obras com problemas. Agora, a culpa é sua, não pode ser sua porque você é candidato. Então, eu acredito que a gente tem que, primeiro, colocar... Tempo, candidato Wellington, tréplica de Rogério Salles. Infelizmente, o nosso sistema de licitações é muito sujeito a falhas. E o senhor sabe muito bem que uma questão é a licitação, ganhar a licitação. Outra questão é a liberação dos recursos. Quando o empreiteiro que pega a obra, ele não é do grupo ligado a quem liberou o recurso, boa parte dos recursos ficam retidos e não saem mais. Por isso nós temos tantas obras inacabadas. Muitas vezes
parlamentar manda uma obra para o município, se o prefeito se recusar a fazer qualquer acerto ou permitir qualquer coisa nesse sentido, depois ele fica 8 anos, 9 anos, fica o resto do seu mandato sem receber 1 centavo mais de emendas. As emendas, como estão concebidas, como estão montadas, na minha opinião, são fonte de corrupção. Corrupção do executivo com o parlamentar, que é todos os sentidos. Seguindo a ordem do sorteio, quem faz perguntas agora é o candidato Rogério Salles. Quem que o senhor escolhe a sua pergunta? O candidato Wellington Fagundes. Pode fazer, por favor. Candidato, a Constituição proíbe que parlamentares recebam concessão de rádio e televisão. Como o senhor explica que familiares de parlamentares tenham esse tipo de concessão, de rádios, emissoras de televisão? Isso não é uma forma de burlar a Constituição? Não é tráfico de influência? Não é crime previsto no Código Penal? Olha, a coisa que eu sempre fiz na vida é ser transparente. Como eu disse, já coloquei o meu sigilo bancário aberto, isso registrado em cartório. Eu não falo o que faz, eu faço. Aqui está a escritura pública em cartório, onde eu fui e abri o sigilo dos meus filhos. Candidato, já está como regras o senhor vai perder o seu tempo aí, porque o senhor mostrou, candidato, o senhor mostrou o documento e não pode mostrar documentos. Meu candidato, não pode. O senhor está satisfeito com a resposta ou quer direito à réplica? Eu quero direito à réplica. No livro do Chico de Góes, Os Bens que os Políticos Fazem, o senhor mereceu um capítulo inteiro. E ao final, esse jornalista lhe encaminhou 10 perguntas. O senhor não respondeu. O senhor fala de vida pública transparente. O senhor responde inquérito número 3496/2002, que é acusado de peculato e que tramita cobertado de segredo de justiça. Isso é transparência? Olha, eu tenho a tranquilidade de dizer para toda a população que eu não respondo a nenhum processo. Eu não respondo a nenhum processo durante 23 anos de mandato. Não tenho os meus bens bloqueados como Vossa Senhoria tem. Os bens bloqueados por desvio na venda das ações da SEMAT, causando um prejuízo à época de mais de 8 milhões de reais. E outra coisa, o senhor já reconheceu que houve uma fraude. O senhor está respondendo a um processo diferente do Wellington Fagundes, que sempre, ao trabalhar, ao exercer o mandato, eu sempre tive transparência e tive a coragem, depois de 23 anos, de botar o meu sigilo da minha esposa e dos meus filhos aberto. E o senhor insiste em não abrir o seu sigilo. O senhor propôs que todo parlamentar, o senhor ia propor isso no Congresso Nacional, que os parlamentares tivessem o seu sigilo aberto. E o senhor não abre o seu sigilo. Por quê? É porque tem medo? Então, não só eu, como Lúdio Cabral, abrimos o nosso sigilo das esposas e da família. Então, eu penso que seria o momento desta resposta. Candidato, seu tempo terminou. Seguindo a ordem do sorteio, quem faz perguntas agora é o candidato ao Senado, Rui Prado. Quem que o senhor escolhe e a pergunta? Escolho o candidato Wellington Fagundes. Candidato, eu vou ter que voltar ao assunto aqui e dizer e perguntar para o senhor se o senhor tem livro do jornalista Chico Góes, repórter do jornal O Globo, com o título Os Bens que os Políticos Fazem. Esse bens, o S desse bens é um cifrão, onde o senhor é citado entre os 10 políticos do Congresso que mais aumentaram o seu patrimônio pessoal. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento desta publicação deste livro. Tenho conhecimento, sim. Eu sou um democrata. Entendo que cada jornalista pode escrever o que quiser. Agora, isso que está aí no livro, o próprio jornalista coloca, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e arquivado por inépcia, inclusive com o entendimento do Ministério Público. E o fruto disso aí foi exatamente uma campanha lá em Rondonópolis, que montaram um dossiê com acusações as mais levianas possível. Agora, que coisa boa você poder ser auditado pela Receita Federal, que é o meu caso, não só auditado pela Receita Federal, mas também todo o inquérito foi feito e o Supremo Tribunal Federal, com o voto do Ministério Público, dizendo o seguinte: não tem nada.
Então, aquilo que foi feito foi um aproveitamento do momento de campanha política. Então, por isso eu estou abrindo, coloquei mais uma vez o meu sigilo livre, aberto, em cartório público para a população. E quero repetir aqui, em 23 anos de mandato não respondo a nenhum processo. Agora, a investigação é importante que se faça, porque quando você é investigado e depois é demonstrado que não tem nada, isso te traz mais força. Isso aconteceu com o Argrive, no governo Itamar. Ele foi denunciado, fez-se a investigação, ele pediu demissão, ou seja, afastamento por 60 dias, não tinha nada, voltou ao cargo muito mais forte. Então isso é muito bom que se faça todas as investigações. Tempo, candidato Wellington. Candidato Rui, satisfeito com a resposta? Não. Pode recolocar, por favor. Candidato, eu gostaria, e aí eu vou usar os números do próprio TRE, e eu gostaria que você, eleitor, consultasse isso está público na internet. O patrimônio do senhor, ele saiu de R$681 mil em 2006 e foi para 2010 para mais de 7 milhões de reais. Portanto, é um crescimento maior que 1000%, isso em 4 anos e num período em que nós vivemos uma crise aqui no estado de Mato Grosso. E nós sabemos que um deputado ganha em torno de 23 mil reais. Candidato Rui Prado, seu tempo terminou. Candidato Wellington, pode, réplica. Olha, eu desde criança sempre trabalhei. Aos 22 anos, me formei em medicina veterinária, montei o meu negócio, uma empresa de produtos agropecuários, e que tive muito trabalho, mas eu trabalhei muito para crescer na vida. Eu fui criado na fé e principalmente no trabalho. E hoje meus filhos tocam junto com a minha mulher esse negócio. Como eu disse aqui, já fui auditado pela Receita Federal, tenho a minha evolução patrimonial totalmente investigada. Por isso que é bom ser homem público, né? Você tem mais oportunidade de mostrar quem você é. E, na verdade, a diferença que você está alegando aí é porque dentro de uma declaração de renda você não avaliava os bens semoventes, o que é? O gado que existia. A partir do momento que se colocou também esse gado, essa evolução foi perfeitamente compatível. Aliás, esse gado que tem na minha origem foi um financiamento que peguei junto ao Banco do Brasil e estou pagando normalmente em dia. Seguindo a ordem de sorteio, quem faz perguntas agora é o candidato Gilberto Lopes Filho, do PSOL. Quem que o senhor escolhe e a sua pergunta? Wellington Fagundes, milionário do agronegócio, como foi comprovado aí agora. O senhor tem votado sistematicamente contra os trabalhadores, acerca das aposentadorias, acerca do fator previdenciário, que a maioria dos trabalhadores tem redução de cerca de 30% nas suas aposentadorias. O senhor, há 24 anos, vem votando contra os trabalhadores. Como que o senhor explica isso? Bom, eu escolhi como suplentes, 2 suplentes, que na chapa, quando você vai votar em 2 suplentes, não só no candidato. Eu escolhi o professor Manuel Mota, que é um professor da universidade aposentado, um trabalhador, e que tivemos agora, inclusive, uma reunião com todos os sindicatos dos trabalhadores apoiando o meu nome, dado exatamente a minha história de vida. O fator previdenciário, agora na segunda votação, eu votei contra. Na primeira, alegava-se que ia quebrar a Previdência. Provou-se que não é isso. Por isso, eu votei contra, não votando o fator previdenciário. E quero, como senador, trabalhar para derrubar isso. A minha luta lá em Brasília foi sempre em defesa dos aposentados. Aliás, eu sou autor de um projeto de lei criando a Política Nacional do Idoso. Hoje são mais de 4 milhões de idosos e portadores de necessidade especial que não tinham direito à aposentadoria e, graças a esse projeto de lei, cuja família seja carente, tem direito a um salário mínimo. Eu sempre tenho dito que um país que quer ser grande tem que investir na criança, que é o futuro do país, mas tem que respeitar os seus idosos, não pode virar as costas dos seus idosos. Então, o meu trabalho em Brasília foi, muito pelo contrário, sempre ao lado dos trabalhadores, agora discutindo aquilo que é possível e o que não é possível. Eu não posso querer dizer aqui que vou fazer tudo. Não, nós vamos discutir, inclusive sou favorável à reforma trabalhista, eu sou favorável à reforma tributária nesse país, para que a gente dê mais agilidade e faça com que tenha mais justiça. Candidato Wellington, o tempo terminou. Candidato Gilberto, satisfeito com a resposta? Não. Pode recolocar a questão. Senhor deputado Wellington, o senhor não acha desumano o senhor colocar no sol de mais de 40 graus os seus 500 cabos eleitorais ali, um trabalho desumano? E também eu queria saber, senhor, não era uma demagogia o senhor usar muito os idosos na sua propaganda eleitoral? Tréplica de Wellington. Olha, se eu tenho um idoso que fala com tanto amor, com tanto carinho,
E o seu Luiz da Pedra Preta é uma pessoa que eu sou praticamente filho dele. A gente tem uma convivência desde criança. Eu sempre o apoiei no dia a dia, nós somos amigos. E assim são milhares de idosos que reconhecem o meu trabalho. Então, quando a gente pega uma pessoa que vai e fala do fundo do coração, isso é muito bom. E eu tenho andado o Mato Grosso inteiro. Todas as campanhas eu tenho depoimento dos idosos e essa é uma marca do Wellington. É trabalhar pelos idosos e trabalhar pelas crianças. Os jovens, nós estamos aqui acabando de falar do Pronatec. Eu ajudei a trazer o curso de medicina para Rondonópolis, para Sinop, para Várzea Grande, Cáceres também, e vou trabalhar para trazer o curso de medicina para Barra do Garças. Ou seja, a minha luta, eu não tenho essa questão de cor, de crédito, eu sou um homem que trabalho para todos. Seguindo o debate agora, as considerações finais dos 4 candidatos. Pela ordem de sorteio, quem começa a se despedir, Gilberto Lopes Filho do PSOL. Candidato, obrigado pela sua presença aqui nesse debate. Boa tarde para o senhor e as suas considerações. Como nós vimos, trabalhadores de Mato Grosso, aqui foi feita a apresentação de todos os candidatos. 3 milionários que costumam comprar votos, costumam comprar mandatos e costumam defender seus próprios interesses. Costuma defender os seus próprios interesses no Senado Federal. Não, essa está me ofendendo a minha honra. Eu não faço essa prática. Candidato, só um minutinho, candidato. Candidato, deixa ele se despedir, aí a gente resolve. Trabalhador de Mato Grosso, foi provado aqui que os candidatos milionários que compram votos, representantes do agronegócio... Candidato, só deixa ele falar, candidato. Deixa ele falar, só tenho... Trabalhadores de Mato Grosso, eu repito aqui que os candidatos do agronegócio, os grandes milionários que compram votos, estão desesperados, porque o trabalhador quer mudança. A mudança real é o pessoal. Gilberto Lopes Filho confirma, é possível ser político e ser honesto. Confirma o voto do pessoal para procurador Mauro 50-50, legenda 50, José Roberto governador e Gilberto senador. Aqui fica o recado, nesse final desse debate, antes das considerações finais dos outros, que é um momento de despedidas, de uma conversa com o eleitor. Então, peço aos candidatos que não usem esse espaço para agredir os outros candidatos e façam as suas considerações finais. Esse pedido de resposta, de direito de resposta, serão analisados. Vocês 3 querem esse direito de resposta? Vai ser analisado pela emissora, seguindo a ordem. Quem se despede agora é o candidato Wellington Fagundes. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, para conversar com a população, cada um mostrar os seus propósitos e as suas propostas. Quero dizer que sempre trabalhei com todos aqueles que buscam o desenvolvimento de Mato Grosso. Eu não olho o picuinha partidário. Assim fiz com todos os governadores, desde o Jaime Campos, Dante de Oliveira, Blairo Maggi e agora o governador Silval. Porque entendo que estar em Brasília é trabalhar, buscar os recursos para promover o desenvolvimento do nosso estado. E aqui são muitas obras que nós conseguimos. Por isso eu quero pedir aqui a cada um e a cada uma o voto, além do voto, que vocês me ajudem. Vocês, os indecisos, daqui até o dia 5 de outubro, analise mais os candidatos, analise quem trabalha com seriedade e principalmente a experiência política para ajudar lá no Congresso. No dia 5 de outubro, vote no Lúdio, vote na Dilma e vote no Wellington 222 e nos nossos candidatos a deputados estaduais e federais. Seguindo a ordem, agora quem faz considerações finais, candidato Rui Prado, do PSD. Candidato, obrigado pela sua presença. Boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com você, telespectador que está me vendo e ouvindo. Dizer a você que ainda está indeciso, avalie as propostas dos candidatos, avalie a minha proposta. Eu sou novo na política, estou disposto a trabalhar por você lá em Brasília. Acredito na mudança da nossa sociedade pela política e quero ser esse instrumento. Quero ter a oportunidade de estar defendendo o Estado de Mato Grosso, de estar defendendo todas as pessoas do Estado de Mato Grosso, as mulheres, que são 52% da nossa população, os homens, filhos dessas mulheres, e tenho compromisso com a nossa gente e com o nosso povo. Tenho propostas, sou novo na política, estou disposto a trabalhar por você, tenho a ficha limpa e tenho certeza que lá em Brasília, o Mato Grosso, com o Rui Prado no Senado, o Mato Grosso vai ser valorizado. Peço o voto 555, Rui Prado no Senado. Tempo, candidato. Considerações finais de Rogério Salles. Candidato, obrigado pela sua presença. Boa tarde.
Muito obrigado à TV Gazeta pela oportunidade. Quero esclarecer à população de Mato Grosso que meu sigilo bancário, fiscal e patrimonial foi colocado à disposição desde 2006. Não faço factoides na véspera da eleição impraticáveis na prática. Quero agradecer e pedir voto para os nossos candidatos a deputado estadual, para os nossos candidatos a deputado federal. Quero pedir voto para Aécio Neves, a mudança com segurança. Aécio Neves 45. Quero pedir voto para o meu candidato a governador, Pedro Taques. Elegendo Pedro Taques, com certeza nós vamos ver uma mudança radical na forma de administrar Mato Grosso. Então quero pedir o seu voto. Quero ser senador da República para ajudar a fazer as mudanças que o Brasil precisa. Fazer as mudanças que os municípios recebam os recursos diretamente para atender às obras que precisam ser feitas nos municípios. Quero pedir o apoio de todos vocês. Tempo, candidato. Salles, 456. Seguindo as regras do debate, TV Record concede 1 minuto de direito de resposta aos candidatos Wellington Fagundes, Rui Prado e Rogério Salles, devido às considerações feitas pelo candidato Gilberto Lopes Filho, do PSOL. Iniciando, inclusive, pela ordem de sorteio, primeiro, candidato Wellington Fagundes. Eu tenho 1 minuto de direito de resposta. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. E dizer que, como senador, eu vou defender e trabalhar pela PEC dos remédios, para a isenção dos remédios, que é uma PEC que eu apresentei, já está lá no Congresso Nacional. Eu não vou esperar assumir o mandato. Sendo eleito deputado, com o voto de confiança de vocês, eu já vou buscar estar reunindo com todos os eleitos para a gente fazer as reformas que esse país necessita. Portanto, eu sempre tenho dito, o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma que a gente tem para retribuir essa confiança é o trabalho. Então, o meu compromisso com você, eleitor, é estar em Brasília trabalhando, mas trabalhando muito para honrar esse voto de confiança. Por isso, quero pedir aqui a todos vocês o voto à presidente Dilma para continuar avançando na área social, construir mais casas, enfim, valorizar o ser humano. E também para o Lúdio 13. Direito de resposta, 1 minuto para candidato Rui Prado, do PSD. Por favor, candidato. Agradeço esse direito de resposta. Quero mais uma vez aqui agradecer a você, telespectador, que está nos vendo e ouvindo. E quero dizer e me colocar aqui como uma mudança. Não existe mudança se não houver pessoas novas lá no Senado, se não houver pessoas que estejam comprometidas com a nossa gente, com o nosso povo. Eu abri a minha fala nesse debate dizendo da indignação. Eu estou indignado com o estado de coisas que está acontecendo no nosso país. E aí passa pela saúde, passa pela educação, passa pela logística do nosso estado, tão falada que nós precisamos, passa pela segurança, apesar da boa vontade dos policiais militares, mas nós precisamos sim fazer as mudanças. Não tenha medo, você eleitor, que ainda não decidiu. Vamos fazer essa mudança com Rui Prado no Senado, número 555, e Janete Rivas... Tempo, candidato, de 1 minuto de direito de resposta para o candidato Rogério Salles, do PSDB. Mais uma vez, obrigado, telespectadores. Quero ser senador da República para promover uma reforma política que diminua os custos de campanha. É um absurdo essas campanhas milionárias que acabam caindo naquilo que o Gilberto colocou. Se assemelham muito à compra de voto. Nós precisamos mudar isso. Precisamos uma reforma política que dê direito às minorias participarem do processo político. Entendo que já ultrapassou a hora e que essa reforma política seja colocada em prática. Vou defender no Senado da República o fim da reeleição para os cargos executivos e a limitação de, no máximo, uma reeleição para quem ocupa cargos do Executivo, do Legislativo. Quero pedir o seu voto. Rogério Salles, 456. E assim fechamos mais uma página da história do Grupo Gazeta de Comunicação em defesa da cidadania, dos direitos e da vida do nosso povo. A TV Record Cuiabá agradece a sua audiência e a presença de todos os candidatos e encerra assim o debate entre os candidatos ao Senado da República, na certeza de que ajudamos a você a pensar, avaliar, julgar e decidir o voto de maneira consciente. A gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, à noite, com o segundo grande debate entre os candidatos ao governo de Mato Grosso. A você uma boa tarde, uma ótima semana e continue no 10.